Caíto, com Sebastião. Sim, eu escuto vocês um pouco ruim, por isso perguntei. Não, nós estamos escutando bem. Tá, beleza, você escuta, tá tudo ótimo. Não, só me fala para começar. Pode começar. Posso, tá. Bom, então, como o título fala aí, eu trago hoje para vocês uma revisão geral, bem geral, e recomendações também bem precisas do uso de corticoides. Além disso, a gente vai falar algumas coisinhas de metabolismo também de forma geral, só para entender quais são os riscos que a gente tem na hora de usar os corticoides. Tá? Então, como introdução, temos que os glucocorticoides sistêmicos são medicamentos amplamente utilizados por várias especialidades. Exemplos, usa ginecologia para maduração pulmonar, reumatologia para controle como imunossupressor, a gente, como ortopedista, como anti-inflamatório, também pode ser usado para reemplaço hormonal. Então, são um grupo de medicamentos que podem ser usados quase em muitas doenças, uma ampla quantidade de doenças, uma ampla quantidade de especialidades médicas. Tá? Como eu mencionei no ponto anterior, pode ser usado como reemplaço hormonal, como anti-inflamatório e como imunossupressor. Isso aí vai depender da quantidade da dosagem de medicação que a gente usa, tá? Que a gente vai falar um pouco disso mais adiante. A grande variedade de via de administração também é um problema da gente, porque pode ser usado via oral, pode ser usado tópico na pele, bronquial, oftálmico. Então, tem uma grande variedade de via de administração. São como pontos importantes que a gente vai tentar tocar nessa aula agora. Tá? Tá. Então, de forma geral, o que a gente tem que saber dos efeitos metabólicos dos glucocorticoides é que ele tem muita importância. O efeito anti-inflamatório deles vai estar diretamente ligado com o metabolismo da glicose. Tá? Também ele tem efeito no equilíbrio eletrolítico, vai aumentar a reabsorção de sódio, vai aumentar a excreção de potássio, e são coisas que a gente vai ter que levar bem em conta na hora de fazer tratamento. Ali a gente já tem dois pontos importantes. Ela tem importância no metabolismo da glicose, temos que saber como usar um paciente diabético, tem importância no líquido extracelular e no equilíbrio eletrolítico. A gente vai ter que ter olho também no momento de usar um paciente hipertenso, tem um aumento da pressão arterial. Se bem isso aqui, o líquido extracelular aumentado e o equilíbrio e a reabsorção de sódio e a excreção de potássio aumenta a pressão arterial, também tem um efeito central que aumenta também a pressão arterial. Então, o medicamento que vai ter ação direta sobre a pressão arterial por várias vias. O que a gente vai interessar também é a desmineralização óssea, escrevi em espanhol, desmineralização óssea, que ela vai ter uma estimulação para a produção de osteoclasto e vai inibir a síntese de osteoblasto. Então, vamos ter um uso prolongado, tem que ter uma vigilância em pacientes para prever a osteoporose. Tá? A supressão imunológica, que bem pode ser o objetivo do tratamento, ou, na maioria dos casos, um efeito secundário que a gente não quer provocar no paciente. E um feto na maduração pulmonar, esse é o caso dos fetos,
e da ginecologia. Essa, da forma geral, que a gente tem interesse em saber dos efeitos metabólicos dos glucocorticoides. Então, vamos iniciar também com o que a gente tem que levar em conta dos medicamentos. A gente tem que perguntar na hora de prescrever, que são os macrólidos e os açoles. Eles aumentam a toxicidade desses antibióticos, desses antimicrobianos e antimicóticos. Então, se uma pessoa está em tratamento desse aí, é melhor ou aguardar acabar a terapia antimicrobiana ou diminuir a dose do antibiótico, vai aumentar a toxicidade. Como a gente sabe, os antimicóticos e os macrólidos têm alto risco de toxicidade. A gente já falou que os glucocorticoides têm ação de aumentar a hipocalemia. Então, o paciente que tem em tratamento com diuréticos ou digitálicos vai ter um aumento ainda maior. Tá? Então, tem que também ter isso em conta. O que a gente já conhece, o mais comum, paciente com diabetes, com tratamento, a gente tem que saber que ela também, igual que com a pressão, ela age aumentando a produção de glicose, ou seja, estimula a glucogenogênese. Ela também estimula a glucogênese e bloqueia a glucogenogênese. Além disso, também age competindo pelos receptores da insulina. Então, igual que com a pressão, ela tem múltiplas formas de competir ou de estimular o aumento da glicose em sangue. E também, se talvez o que a gente menos tem que se preocupar, mas tem que levar em conta, por causa da falha do tratamento, é que os barbitúricos, a fenitoína, a rifampicina, ele diminui a potência dos glucocorticoides. Então, um paciente que a gente dá um pulso de corticoide e o paciente continua igual, não melhora com a resposta inflamatória ou com a dor, talvez pode ser por algum tipo desses medicamentos que não deixa atuar ou compete com os glucocorticoides para eles fazer seu trabalho. Aqui, eu vou explicar bem, eu estive lendo muito aí para entender bem. Isso aqui sai em tudo que você procurar dos glucocorticoides, você vai encontrar essa tabelinha aí. Essa está no livro de farmacologia, no livro de reumatologia, no livro de dermatologia, qualquer coisa que você procurar vai aparecer essa tabelinha aí. Então, o que a gente tem que saber é o primeiro. Vamos começar com... Eles se dividem por ação. A gente pode ser a potência glucocorticoidea, que fala muito disso, mas a potência é relativa, porque essa aqui que tem uma potência alta, a dexametasona e a betametasona, eu posso chegar a essa potência deles acrescentando a dose de qualquer desses aqui. Então, a potência é bem relativa. Não adianta ficar muito olhando a potência do corticoide. O que importa é o que a gente quer fazer. Tá? Então, além disso, também encontrei na internet, tem muita tabela de conversão da dosagem de corticoide. Pelo menos se a gente quer trocar a dexametasona por hidrocortisona, ou o caso mais comum é prednisolona por metilprednisolona por a via de administração, tem muita tabela na internet que você bota a dosagem e ela troca automaticamente a dose correspondente de qualquer outro corticoide. Então, o mais importante é o tempo de ação, de curta ação, que vai até as 12 horas, ação média, que vai de 16 até 24 horas, e ação longa, que vai até 36, 54 horas. Essa vida média aqui também não tem importância, porque a vida média biológica
se mexe por o tempo de ação do bloqueio do eixo do cortisol. Essa é o que a gente importa. Não importa quanto tempo o medicamento, o cortisol fica no corpo, se ele não está bloqueando a síntese de mais cortisol. Então, o que a gente mexe como vida média, biológica, é o tempo que ela demora bloqueando o eixo do cortisol. Então, vamos aqui. A hidrocortisona, que é o mesmo cortisol da gente, a mesma hormônio, só que essa é a síntese como fármaco e o cortisol é o que produz no seu corpo. Mas a molécula é completamente a mesma, é a mesminha. Então, a gente vai ter que a potência é igual que o natural, sabe? É o natural. E a dosagem, sabe? Ela tem que ter 20 miligramas para ter essa potência natural. Olha, eu quero ressaltar, essa potência natural aqui e a potência mineralocorticoidea não é relacionada com a potência anti-inflamatória diretamente. Isso aqui se relaciona com o que eu falei, com como ela age em relação ao metabolismo da glucosa. E aqui, com como ela age, e aqui essa aqui é o mínimo do medicamento que precisa para manter a pessoa com vida. Tá? A gente sabe que o cortisol é importante para manter a pressão arterial, para manter os sinais vitais, para manter todo no seu corpo as funções vitais. Então, isso aqui é o mínimo que o medicamento precisa para agir como uma função natural do cortisol, tá? Para manter o corpo com vida. Então, essa é o mais importante. A gente já conhece que é de cortação. Também outra coisa. Cortação, isso leva o tempo máximo de ação do medicamento. Mas a metilprednisolona, a dexametasona e os medicamentos de cortação, eles começam a agir quase meia hora depois do dosagem por via endovenosa começar. Então, ambos todos são medicamentos que agem muito rápido. Né? Então, a gente não vai levar no que eu preciso que o paciente melhore sua inflamação agora, então vou dar o medicamento de cortação. Não, a dexametasona também vai iniciar rápido. Só que a dexametasona vai ficar no corpo mais tempo. Até aí tudo bem? Eu acho melhor a gente fazer as perguntas depois. Tá. Então, vamos ao que a gente realmente importa. Tá? Vou começar por a retirada de corticoterapia, porque nesse campo aqui vai começar a retirada, vou começar a falar das doses, porque a retirada de corticoide está diretamente relacionada com a dosagem e com o tempo de ação. Então, na pesquisa, a dosagem e o tempo de ação vai variar muito. Vai variar muito, depende do que a gente está procurando, se é reposição hormonal, anti-inflamatório, imunossupressor, depende da doença. Tá? Então, vai variar muito. Então, o mais importante é saber como a gente vai retirar o corticoide depois que a gente começar a usar. Então, primeiro, esses dois que eu botei aqui em vermelho são as únicas dois que a gente vai retirar na hora, que a gente não vai cumprir nenhum esquema e que a gente tem que retirar no momento. São urgências, que é a psicose de esteroides, é muito mais comum em mulheres que em homens, e também é muito rara, mas igual tem que levar em conta, e a úlcera córnea por vírus do herpes. A gente tem que tirar na hora, quando o paciente apresentar qualquer desses dois, é só que a gente tem que ter decorado. Não adianta aqui começar a fazer um degrau de medicação, nem nada disso, é retirar no momento. Depois a gente vai lidar com as consequências. Tá? Então, a supressão do eixo hipotálamo adrenal é difícil de prever. Tem muitos casos documentados de pacientes com lúpus que têm um tratamento muito longo e por causa do paciente, por desconhecimento do médico, por causa social do medicamento, e não apresenta
sintomatologia da supressão do eixo. E tem pacientes com tratamento de curta duração que podem apresentar. Então, algo que é bem difícil de prever e que são postos de probabilidade. Tá? É muito raro também, é o que eu falei, estava falando no ponto anterior, que é muito raro em tratamento curto. Aí eu vou falar na seguinte diapositiva, que a gente chama de tratamento curto e tratamento longo. É muito rara, mas a gente tem que saber que tem que igual, vigilar o paciente e que a gente pode ter alguma resposta. É possível também em um tratamento longo, mais a doses baixas, e é também provável, é mais provável quando o tratamento é longo e as doses são muito altas. Então, o que falava na literatura que a gente tem muitas vezes mais que se preocupar, a gente tem que ficar de olho no sintomatologia da supressão, mas a maioria das enfermidades, o que causa é um efeito rebote, é um rebrote da enfermidade inflamatória ou da supressão imunológica muito maior do que estava antes. Então, essa que maiormente preocupa no momento da hora da supressão. Então, tem o esquema que é mais usado, tem outro esquema que é com dosagem com dia intermédio, que é usando o duplo da dose que está aqui, com um dia de repouso. Tá? Dá um dia descansa, dá outro dia descansa, mas eu estava lendo que quando você usa em enfermidades inflamatórias, o dia do repouso, muitas vezes, tende a aumentar os sintomas do paciente. Se é o dia que o paciente não toma uma medicação por a suspensão, por o esquema de diminuição progressiva do dia intermédio, esse dia o paciente queixa de inchaço, de dor, de edema, ou dos sintomas característicos da enfermidade que a gente está tratando. Então, a ideia primeiro, quando a dose é maior de 60 miligramas dia, a gente vai ver depois quando isso aqui quando é tratamento longo. Quando é maior a 60 miligramas dia, a gente opta por começar com 10 miligramas cada dia durante 1, 2 semanas. Aqui errei na tradução, é durante 1, 2 semanas. Esse aqui vai durar 1, 2 semanas e vai descalando segundo a sequência. Só que vai depender, a gente vai começar no ponto A, se o tratamento está maior de 60 miligramas dia, vai começar no ponto B, que é 5 miligramas dia, cada um durante 1, 2 semanas. Se a dosagem do corticoide, aqui a gente usa a prednisolona como referência. A gente já viu que a gente pode fazer a conversão na tabela, dependendo do corticoide que a gente vai usar, ou que esteja usando, porque normalmente a conversão é para prednisolona ou para prednisona de algum outro corticoide endovenoso ou intramuscular. Né? Quando a dosagem é de 10 a 19 miligramas dia, a gente diminui até 2,5 durante 1 a 2 semanas, entre 5 e 9 miligramas, de 1 miligrama por 1 a 2 semanas, e de 0,5 de novo por 1 a 2 semanas. Isso aí de 1 a 2 semanas vai depender da resposta do paciente. Se o paciente não dá um sinal de rebote da enfermidade, se o paciente não dá sinal de supressão do eixo do cortisol, a gente pode até fazer 1 semana. Mas se a gente tem dúvida, o paciente está queixando, não está começando docinho leve ou não se sente muito bem, a gente pode levar até 2 semanas. E, obviamente, se o paciente não tolera o degrau, a gente tem que voltar a dosagem, acrescentar a dosagem para controlar a doença. Tá. Então, o que a gente interessa é os pulsos. Bom, na verdade, não é novo. Isso já tem usado faz muito tempo. Só que ultimamente tem optado mais por os pulsos, inclusive nas enfermidades como artrite e lúpus,
porque essa aqui tem muito menos efeitos indesejados e tem igual ou incluso maior poder anti-inflamatório e que a chefe preocupava de quanto a dose recomendada, quanto a gente está usando ou não. Olha que a dose é bem grande, é até 2 gramas. A gente pode usar 2.000 miligramas de hidrocortisona. É uma ideia, porque a resposta inflamatória a gente pode conseguir com muito melhor corticoide, mas a gente pode olhar aqui que é o espaço ou o limite de confiabilidade é bem grande, bem grande. A gente pode usar de 0,1 até 2 miligramas dia, de 1 a 5 dias. É o recomendável com os pulsos. E, normalmente, na ortopedia, muito rara vez, a gente vai usar de 1 a 5 dias seguidos, continuados. Então, muito rara vez, a gente vai usar uma dosagem tão grande em dias continuados. Então, por esse lado, o chefe pode ficar tranquilo que a gente não vai ter nenhum problema. A maioria dos estudos que a gente encontra é em esse tipo de enfermidade. Então, é bem difícil encontrar alguma literatura referente à ortopedia, mas a gente pode usar isso aqui porque são os que usam maior quantidade de corticoides. Na artrite reumatoidea, a dose de 1 gramo dia por 3 dias pode obter melhoria por mais de 4 semanas. Encontrei literatura que falava até 6 meses de melhoria, só que o padrão principal é até 4 semanas. Então, a gente vê que uma enfermidade tão difícil de controlar como a artrite reumatoidea pode ter um controle por 1 mês inteiro com uma dosagem de 3 dias, sem preocupação do supressão do eixo. E, bom, a gente tem que ficar de olho no rebrote dos sinais inflamatórios. As complicações sempre vão ser, bom, isso aí eu não mencionei na parte anterior, só que são complicações que a gente pode manejar diminuindo o corticoide ou incluso mantendo o corticoide, se a enfermidade é muito grave, mas com o trabalho de outras especialidades, como cardiologia ou reumatologia. Uma delas são as complicações cardiovasculares agudas, como o edema agudo de pulmão, edema pericárdico, hipertensão arterial, arrítmias. Então, a gente tem que ver muito na hora de administração. Isso aqui ocorre muito mais quando a administração é endovenosa e são dosagens muito altas. O que se recomenda é passar de 20 a 30 minutos, essa passar bem devagar, e diminui muito essa reação aqui cardiovascular. Então, também não tem muito o que ver com a gente, porque a gente normalmente usa infiltração local ou intramuscular, com dosagem muito menores. Bom, algo que a gente tem que também ficar de olho na hora, esse aqui é mais paciente que está em tratamento com corticoide em outra especialidade e que de pronto começa a ter dor no quadril e chega para a gente, e a gente na história clínica ele pode falar, não, eu levo 1 ano, 2 anos tomando corticoide, e então a gente tem que pensar que pode ser uma necrose vascular da cabeça de fêmur. É muito comum, bom, dentro do paciente que tem tratamento a longo prazo, com corticoide. Então, a gente tem que ficar de olho nisso. Por isso aqui, eu vou falar também mais adiante, uma das coisas que a gente faz como exames de seguimento dos pacientes com corticoide é a densitometria óssea. Tá? Bom, como a gente pode ser para prever ou para diminuir um pouco esses problemas do tratamento com corticoide? Então, a gente tem que falar da dieta, tem que comer poucas calorias, porque a gente já sabe que ela age no metabolismo da glicose. Então, diminuir a gordura, o sódio,
como a gente vai ter que dar recomendação para eles, paciente diabético e hipertenso. E comer muita proteína, porque também, como a gente sabe, também esse metabolismo da glicose, também diretamente o corticoide, também diminui o síntese de músculo, o síntese de músculo e também aumenta esqueci a palavra, mas aumenta bota o paciente caquético, tá? Estimula o consumo da proteína do músculo. Então, temos que estimular o paciente à prática de exercícios, isso tanto para diminuir o risco de hipertensão, de diabetes, tanto como para diminuir a osteoporose, diminuir a descalcificação. Também a redução da dosagem do glucocorticoide de 10% a 20% em cada 7 a 14 dias. Isso mais quando a gente alcança a diminuição do processo inflamatório, mas a gente quer continuar com o tratamento por prevenção, as seguintes doses depois de uma semana, 2 semanas, pelo menos, é recomendável. A gente faz uma infiltração hoje, faz uma injeção intramuscular hoje para controle da dor do paciente. Se a gente tem programação para fazer outro pulso na próxima semana, é bom diminuir, não botar a ampola inteira, diminuir um 10%, um 20%. É bom. Agora, é importante que a gente tem que conhecer o que é um tratamento oculto. Bom, diretamente o tratamento oculto é menor uma semana. Tá? Qualquer tratamento independente da dose é menor uma semana. Eu botei esse aqui também, porque tem a maioria da literatura fala que também menor a 3 semanas, independente da dose, é considerado também um tratamento curto. É dizer, é o que a gente fala, a possibilidade de ter algum problema com aparição de novo da enfermidade ou com um bloqueio do eixo do cortisol é muito baixo. Mas tem alguns outros que além de falar que é muito baixa, eles recomendam de forma enérgica fazer igual a vigilância nesses pacientes na hora da suspensão. Da recomendações, estimular o exercício, reposição de cálcio e todas essas recomendações. E o tratamento crônico, é decir, maior a 3 semanas, com dosagem menor a 5 miligramas dia, já tem que fazer descalamento, tá? Então, o que a gente vai ter que fazer? O tratamento crônico maior de 3 semanas, independente da dosagem, é decir, maior de 5 miligramas dia, a gente vai ter que fazer uma descalada de medicação. Antes disso, não precisa. A gente pode dar pulso, a gente pode dar via oral por 1, 2 ou 3 dias, e não precisa fazer essa descalagem. O que a gente tem que fazer nos casos que o tratamento for longo, o monitoramento dos dados de eficiência do cortisol. Esses dados aqui são bem gerais. Tá? O cortisol atua ou age em muitos processos metabólicos, mas geralmente o paciente pode começar a apresentar sintomatologia geral que ele não apresentava antes. É assim, fatiga, o paciente está muito fatigado, dor de cabeça, somnolência também por causa da fatiga, diminuição do apetite, até diarreia também, sintomas gastrointestinais. Então, um paciente que a gente suspendeu o corticoide e de pronto começa a falar de sintomas aparentemente não relacionados ou muito gerais, é melhor fazer a prova e pensar em um bloqueio do eixo. Tá? E o que é também mais comum é a reativação da doença, tá? Que vai acontecer em algum momento, ou diretamente na hora da suspensão, na forma de rebote muito maior que ela vinha sendo, ou com o tempo
pessoas que eu cheguei depois da preparação da palestra é que a dosagem e a maneira de administração vão depender muito da doença que a gente quer tratar. Por isso, eu não trouxe aqui uma dosagem, se administra assim, sabe? Porque depende do livro que você abra, aí vai encontrar. Depende da doença, do capítulo do livro que você abra, aí vai encontrar uma dosagem diferente, uma recomendação diferente. Parece até que é um medicamento diferente. Então, vai depender muito da doença que queremos tratar, da avaliação da sua gravidade e do efeito que a gente quer conseguir. Tá? Também, eu não botei aí, mas tem alguns livros que falam também que a experiência do médico que vai tratar também é muito importante na hora de prever os efeitos colaterais e de dar uma dosagem certa. Por quê? Porque a gente tem que procurar sempre levar em consideração o melhor resultado do paciente com o menor efeito colateral. E como a gente vai conseguir isso? Sabendo qual é a menor dose que a gente pode usar para conseguir o efeito, no nosso caso, anti-inflamatório, com os menores efeitos colaterais. Então, os livros e as revisões falam muito da experiência do cada médico com o tratamento. E, bom, sempre é importante a avaliação periódica do paciente. A gente tem que fazer exames de sangue geral, a gente tem que fazer glicose em sangue periódica, a gente quer fazer densitometria óssea, a gente tem que fazer raio-x do quadril periodicamente, principalmente em pessoas com tratamento prolongado. Tá? Essas são aqui algumas das outras bibliografias que eu procurei, mas eu não peguei muita coisa aí, por isso eu não botei nas diapositivas principais. Tá? Muito obrigado. Meus parabéns. Meus parabéns. Obrigado, chefe. Interrompe o compartilhamento. Ótimo. Tá. Alguém tem alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta. Sim. Me escuta? Sim, Escuto. Por que fazer